Bem-vindos a uma edição dupla do Web Jornal do Paulo Maciel, edição de 25 de setembro de 2022, domingo, e também segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Santos do dia 25, domingo: Santa Aurélia, São Cleófas, São Vicente Stambi. Agora no dia 26, São Cosme e Damião, segunda-feira, dia 26, nesta segunda, comemoramos São Cosme e Damião. Também São Paulo VI, que foi Papa e hoje é santo. São Euseário de Sabran e o bem-aventurado Gaspar Stangasinger. São comemorações deste dia. E estamos na Igreja Original de Cristo, na 26ª semana do tempo comum, ok? Vamos a outras informações. A fase da Lua é nova. Começou, na verdade, começa neste domingo, dia 25, às 18h54. Então, neste domingo, 25 de setembro, começa a Lua nova. Você que planta, você que corta o cabelo, de acordo com a Lua, né? Tem gente que faz dieta de acordo com a Lua. Então, olha, 25 de setembro, às 18h54, começa a fase da Lua nova. No domingo, nós temos a informação sobre 268 dias do ano se passando, faltando 97 para terminá-lo. Já no dia 26, segunda-feira, são 269 dias, faltando 96 para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro, às 22h03. Setembro é o 9º mês do ano, tem 30 dias, e é o mês consagrado à Bíblia. Também é o mês da pátria do Brasil, né? Independência do Brasil proclamada há 200 anos, no dia 7 de setembro. Vejamos neste domingo o que temos para informar aos católicos, já que o domingo é dia de missa de preceito. Atenção, então, porque eu vou falar, né, sobre o 26º domingo do tempo comum. Dia 25, a igreja inclusive comemora o dia da Bíblia. O tema da missa é: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Lucas 16, versículos do 19 ao 31. Deixa eu ver se temos uma reflexão sobre esse texto aqui. Temos sim. É do Frei Jorge Luiz Maosque, de Duque de Caxias do Rio. Ele fala um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus Cristo deste domingo. Já é conhecida de todos nós essa parábola do pobre Lázaro e do homem rico, texto do Evangelho deste domingo, dia 25 de setembro de 2022. O grande ensinamento desta parábola não é tanto a crítica feita àquele homem por sua riqueza e ao seu destino final, que foi arder em chamas no inferno. Jesus chama a atenção, através da parábola, por conta da indiferença e insensibilidade do homem rico, que não olhou e não teve compaixão do seu irmão próximo, à beira de sua porta, passando necessidade. Quando a riqueza fecha nossos olhos e nosso coração para o irmão necessitado, então ela é maldita e leva à morte eterna. A indiferença dos pobres, aliás, a indiferença aos pobres, é o grande pecado da humanidade. A falta de compaixão e a insensibilidade estão na contramão do Evangelho e do Reino. A indiferença é uma violência. Então, o Evangelho desse domingo fala
da parábola do pobre Lázaro e o rico que dá uma festa e nem migalhas ele dá para o pobre que está na sua porta. Vejamos então, dia 25, o que tem mais, além da missa de preceito, né? Que os católicos devem comparecer, aqueles católicos que realmente cumprem as determinações da sua religião, porque existe católico que às vezes tem o nome de católico, mas não cumpre os preceitos, né? Não é bonito isso, não. Deus está observando. É o dia da radiodifusão, olha, dia da radiodifusão e dia do rádio. E eu, que sou radialista, me sinto lisonjeado, né, para comemorar esse dia da radiodifusão e dia do rádio. Mais de 30 anos eu atuei no rádio e hoje estou atuando aqui como noticiarista também na internet. É Dia Internacional do Farmacêutico, um abraço para todos vocês que atuam nessa área de farmácia. Dia Nacional do Trânsito. Dia Nacional do Trânsito para a gente ter mais paciência no trânsito, porque tem muita gente impaciente no trânsito, infelizmente, né? Segunda-feira, dia 26, nesta segunda, dia 26 de setembro de 2022, comemoramos o Dia dos Primos. Há poucos dias comemoramos o Dia dos Filhos, agora Dia dos Primos. Tem vários primos, né? Um abraço a todos os primos e primas. Dia Interamericano das Relações Públicas, Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares e Dia Nacional dos Surdos. Alguns indicadores da economia, vamos lá. O salário mínimo nacional vale R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, inflação em queda, 8,73%, divulgada em 9 de setembro pelo Banco Central. Temos aqui também cotação do café no fechamento dos negócios da semana passada, sexta-feira, dia 23 de setembro, no Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica, bebida dura, fechou a semana valendo R$ 1.197 a saca do produto em grão no atacado. Café Arábica bebida Rio, R$ 1.025. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 716. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou na sexta-feira em alta de 2,6%, cotado a R$ 5,24. A Bolsa de Valores B3 teve baixa de 2%, totalizando 111.716 pontos. Nesta segunda-feira tem oração dos homens na Catedral de Colatina. É o terço dos homens da Catedral do Sagrado Coração de Jesus em Colatina terá mais um momento de reza do Rosário nesta segunda-feira, 26 de setembro de 2022. O evento religioso é aberto a todos a partir das 18 horas na Catedral. O momento de oração tem uma duração de cerca de 30 minutos. É coordenado por Nino Naumann, José Robson Cosme, Romário de Castro ou Vital Pelisson. Enfim, a liderança que estiver presente no horário. Eleições 2022, vamos falar aqui que o presidente Bolsonaro indicará ministros contra o aborto ao STF se for reeleito, hein? O presidente da República e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, disse na sexta-feira que, se reeleito, vai escolher ministros para o Supremo Tribunal Federal, STF, que sejam contrários à legalização do aborto. Não vamos discutir aborto no Brasil e não se esqueçam que quem se eleger presidente neste ano indica 2 ministros para ocupar o Supremo Tribunal Federal ano que vem. Em sendo reeleito, esses 2 que vão para lá jamais serão favoráveis ao aborto também, disse em comício realizado em Divinópolis, no estado de Minas Gerais. Em 2023, 2 vagas serão abertas no STF
com a aposentadoria dos ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. A prerrogativa é do presidente da República de indicar os nomes que vão compor a corte. Durante o seu governo, Bolsonaro nomeou 2 ministros, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Há no STF uma ação que pede a descriminalização do aborto. Ela está parada sob a relatoria da ministra Rosa Weber, atual presidente da corte. No Brasil, o aborto já é permitido em 3 situações. Em caso de estupro, quando há risco de vida para a mãe e se o feto tem anencefalia. E antes do comício, Bolsonaro fez um passeio de motocicleta pelas ruas de Divinópolis e cumprimentou os apoiadores, né? A popular motociata. Outras agendas indicavam visitas a Belo Horizonte e Contagem. Cai o valor do gás. Olha, essa queda tem que chegar ao consumidor, hein? A Petrobras anunciou redução do preço do GLP para distribuidoras. Trata-se da 3ª redução do preço médio do produto em 2022, hein? A Petrobras anunciou nova redução no preço de venda de gás liquefeito de petróleo, GLP, mais conhecido como gás de cozinha. A partir da sexta-feira, 23 de setembro, o preço médio de venda do quilo de GLP para distribuidoras caiu de R$ 4,02 para R$ 3,78, o equivalente a R$ 49,19 por botijão de 13 quilos. Foi a 2ª redução no preço da Petrobras para as distribuidoras em setembro e a 3ª do ano. Dinheiro de volta do imposto de renda, hein? Olha, a Receita Federal liberou na sexta-feira, dia 23 de setembro, a consulta à restituição do imposto de renda. Este é o último lote regular do ano e quem não estiver na lista caiu na malha fina. O dinheiro será depositado no dia 30 a mais de 1.200.000 contribuintes. Olha, eu quero dizer que declarações na malha fina chegam a 1.030.000. A omissão de rendimentos foi o principal motivo para as declarações serem retidas. Entre os rendimentos não informados estão salários, ações judiciais e rendimento de aluguel. E a estação das flores já começou, né? Primavera já começou, já houve até uma mudança de tempo, às vezes está fazendo calor extremo, muito diferente de alguns dias da estação do inverno, né? Pois é. Olha, com a chegada da primavera no hemisfério sul, que foi na quinta-feira, dia 22, e o crescente aumento das chuvas em grande parte do país no citado período, tem-se o início do plantio das principais culturas de verão. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a previsão para os meses de outubro a dezembro é de predomínio de chuvas acima da média climatológica em grande parte das regiões norte, nordeste, centro-oeste e aqui no sudeste, onde eu estou. Eu falo do Espírito Santo, que pertence ao sudeste. A primavera no hemisfério sul iniciou-se no dia 22 de setembro de 2022, às 22h04, e terminará no dia 21 de dezembro, às 18h48. Trata-se de um período de transição entre as estações seca e chuvosa no setor central do Brasil. A previsão para os próximos 3 meses é de chuvas acima da média em grande parte da região sudeste. Ok? Então, nós que estamos aqui na região sudeste já podemos contar com chuvas. Aliás, já houve chuvas em Brasília, em São Paulo, né? Logo no início da primavera. Ato presidencial. Bolsonaro sanciona a lei que acaba com limitação de procedimentos cobertos por planos de saúde. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que acaba com a limitação de procedimentos cobertos pelos planos de saúde. O texto foi aprovado no fim de agosto pelo Senado Federal por unanimidade e também pela Câmara dos Deputados. O governo federal informou
que a sanção da lei busca evitar a descontinuidade de tratamentos, especialmente dos que sofrem de doenças raras. Para que o plano de saúde seja obrigado a cobrir determinado tratamento, é necessário que este tenha eficácia comprovada e seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou por alguma entidade especializada de renome internacional. A lei passa a determinar que as pessoas jurídicas que operam planos de saúde estejam também submetidas às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Olha, eu quero falar para você que é potencial doador de sangue. Não deixe de doar. Vá lá, faça uma boa ação. Autoridades sanitárias de Colatina solicitam sempre o comparecimento dos doadores ao Hemocentro, a fim de regularizar a situação no banco de sangue. A doação frequente é muito importante, pois os hospitais colatinenses, por exemplo, são referência para os municípios das regiões Norte e Noroeste capixaba. A falta de sangue prejudica o atendimento de pacientes e a unidade receptora de sangue situa-se no centro da cidade, Rua Cassiano Castelo, em frente ao Hospital Silvio Avidos. Tem aqui um telefone fixo, 0 operadora 27 3717 2800. Anotou aí? Você pode ligar para saber, alguns detalhes. Agora eu quero falar da seleção brasileira. Capixaba marcou na vitória da seleção verde e amarela. Com Richarlison artilheiro, o Brasil derrotou a seleção de Gana por 3-0 em partida amistosa realizada na última sexta-feira na França. O atleta capixaba marcou 2 gols, ambos com passes de Neymar. O outro foi de Marquinhos, que abriu o placar. A seleção brasileira jogou bem neste penúltimo jogo antes da Copa do Mundo no Catar, que será a partir de 20 de novembro. A equipe comandada pelo treinador Tite voltará a entrar em campo nesta terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, às 15h30, horário de Brasília, quando medirá forças com a Tunísia no Parque dos Príncipes, em Paris. Amparo às fêmeas. Olha que notícias, mulheres cada vez ganhando mais direitos. Bolsonaro sanciona lei que cria o programa Emprega Mais Mulheres. Lei determina salários iguais para homens e mulheres na mesma função. Foi publicada no Diário Oficial da União a lei que cria o programa Emprega Mais Mulheres, destinado à inserção e à manutenção de mulheres no mercado de trabalho. A medida foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre as ações previstas estão pagamento de reembolso creche, flexibilização do regime de trabalho, qualificação em áreas estratégicas para a ascensão profissional, apoio ao retorno ao trabalho após a licença maternidade e o reconhecimento de boas práticas na promoção da empregabilidade das mulheres. A nova lei determina que as mulheres recebam o mesmo salário dos homens que exercem a mesma função na empresa e ainda prevê o apoio ao microcrédito para as mulheres. Além disso, estão previstas medidas de combate ao assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho. As mulheres cada vez mais ganhando direitos e mais direitos, até mesmo no governo Bolsonaro, que muitos acham que não é apoiador de mulheres. Olha aí, presidente Bolsonaro apoiando sempre as mulheres, não é? Desfazendo as opiniões dos seus desafetos. Incidente com animal selvagem. Bióloga é atacada por onça no Espírito Santo. Olha essa notícia. Uma bióloga foi atacada por uma onça no estado do Espírito Santo na sexta-feira, 23 de setembro de 2022. Ela ficou gravemente ferida. O caso se deu
no Zooparque da Montanha, no município de Marechal Floriano, no Espírito Santo, na região sul, com socorro imediato, segundo a direção do Parque Zoológico. A vítima, que é de São Paulo, estava numa área de manejo da onça-pintada quando o incidente ocorreu. Ela acabou sendo levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória, onde os médicos a atenderam na UTI. A Secretaria Estadual de Saúde informou que a paciente passou por uma cirurgia. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de sábado, 24 de setembro de 2022. Suspeito de incendiar cartório em Itapemirim é preso quando ia para a Europa. Reta da Penha e Dante Michelini vão ter mergulhões. Obras em Vitória, capital do Espírito Santo, prometem reduzir o número de semáforos e dar fluidez ao trânsito. Olha, isso é importante, hein? Tem muito semáforo em Vitória. Eu pego ônibus, carro, às vezes, e passo pela capital. Meu Deus do céu, como a gente para tanto. Atrasa. Às vezes o semáforo está fechado e não tem nenhum veículo na outra pista. Poderia pelo menos ficar piscando para que o carro passasse, mas não, o ônibus, o automóvel fica parado e na outra pista não tem ninguém, o semáforo dando sinal vermelho. Meu Deus do céu. Agora vamos lá. Bióloga vai parar em UTI após ataque de onça. Pastor matou o dono de funerária por ciúme, afirma delegado. Carlos Alberto Dias era dono de uma funerária em Marechal Floriano e caiu em emboscada feita por Leandro Santos Rosário. A polícia revelou que o acusado mantinha um relacionamento com a ex-mulher da vítima e era muito ciumento. Lazer, humor com Whindersson Nunes. Brasil, pombo decola na vitória da seleção. Destruição em paraíso ambiental. Me parece que foi, deixa eu ver, vista aérea do Parque Estadual Paulo César Vinha. Aqui na internet não dá para ler a capa de A Tribuna. Tem dia que fica ilegível. É ilegível, é isso mesmo. Tá difícil aqui, né? Não dá para ler, infelizmente. Coluna Papo de Família também não dá para ler. Jornal Tribuna, pelo menos, é o único jornal que circula de forma impressa nas bancas de jornais e revistas, padarias e lanchonetes no Espírito Santo. Acumulou de novo Mega Sena sem acertador de novo e vai a 200 milhões de reais. Olha que prêmio, hein? O concurso 2523 da Mega Sena, realizado no sábado, 24 de setembro de 2022, não teve acertador na faixa principal. Os números sorteados foram 0, 1, 10, 27, 36, 37 e 45. O próximo concurso 2524, na quarta-feira, dia 28, estima prêmio de 200 milhões. Olha a quina, paga R$ 44.862 a cada acertador. A quadra, R$ 915,91. Então, Mega Sena acumulada mais uma vez e o prêmio é de 200 milhões. E vamos falar de vagas de emprego, isso é importante. Nesta segunda-feira você pode procurar o Cine de Colatina porque há 88 vagas de emprego. Tem 20 para servente de reflorestamento, 12 para movimentador de mercadorias, 10 para motoboy, 5 para auxiliar técnico florestal, 3 para ajudante de obras, 3 ajudante de eletricista, 3 de nutricionista e 3 vagas para pedreiro. Vai lá no Cine. Impressos, impressos são papéis, impressos em alta. Gente. Há poucos dias das eleições e na reta final das campanhas, o volume de envio de correspondências, sobretudo por candidatos e partidos, é alto. A gente pensa que com a substituição pelas mídias digitais, não há mais espaço para a comunicação em papel, mas isso não é verdade.
segundo a Superintendente Nacional de Canais dos Correios, Paula Gnatti. Em entrevista ao programa Repórter Nacional da Rádio Nacional, ela lembrou que a vantagem do serviço de mala direta para candidatos e partidos nesse período é a mesma oferecida a empresas, organizações não governamentais, ONGs e profissionais liberais. Pode segmentar o envio, mesmo com a rede social. E o famoso WhatsApp ainda é muito utilizado a mala direta. O tradicional continua forte. Quem não tem mailing, já que é uma dificuldade ter número de todo mundo e alcance em mídia social, pode contar com a mala não endereçada e destinar aquele objeto para aquela região alvo, para aquela cidade ou para aquele conjunto de municípios em que o candidato tem que conversar com a população e muitas vezes não tem um meio para fazê-lo. Segundo Paula Gnatti, os Correios colocam à disposição dos tribunais regionais eleitorais um conjunto de serviços para o período eleitoral. Além de fazer o pagamento da alimentação dos mesários por meio de vale postal eletrônico, a empresa realiza o transporte do material de apoio a ser utilizado nas urnas eleitorais e do próprio equipamento. Neste ano, por exemplo, temos mais de 100 mil urnas transportadas pelos Correios. Algumas já foram transportadas antes mesmo do período eleitoral, com essa possibilidade de fazer a organização das urnas pelas zonas eleitorais. Outras serão transportadas pelo Correio no fim de semana das eleições, seja primeiro turno, seja segundo turno. Olha aí a informação importante, hein? Bolsonaro participa de seminário em Manaus sobre 5G. Olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e vários ministros participaram de um seminário na cidade de Manaus, no Amazonas, para discutir os impactos positivos da tecnologia 5G em vários setores, como educação, indústria, agricultura e meio ambiente. Bolsonaro disse que o Brasil é o primeiro país da América Latina com o 5G e, nesse contexto, conheceu recentemente no Piauí a primeira fazenda com a nova tecnologia, constatando que a produtividade aumenta em quase 20%. O ministro da Educação, Victor Godoy, informou que a tecnologia permitirá a ampliação da conectividade para os estudantes brasileiros, até mesmo nas localidades mais distantes do país. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que a integração a ser promovida pelo 5G poderá levar também à proteção ambiental. Ele revelou que pode-se trabalhar no meio da floresta com uma tecnologia de última geração, desenvolvendo uma atividade que pode estar ligada à própria tecnologia ou agricultura. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, diz que o governo está mudando o país, criando ambientes dinâmicos com atividades de conexões tecnológicas. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo, afirmou que a implantação do 5G vai suprir o vazio da chegada de tecnologia nas regiões mais remotas. Vamos a outra informação. Furtos. Olha, criminosos causam prejuízo de 75 milhões a Vale. Meu Deus. Antiga Companhia Vale do Rio Doce. A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu 5 indivíduos suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa que praticou furtos na mineradora. Meu Deus do céu. Que coisa, hein? Ninguém imagina, né? Uma empresa tão grande, com seguranças, né? Com toda a tecnologia. 3 desses suspeitos trabalhavam numa empresa terceirizada que presta serviços. Eles são investigados por causa de um prejuízo de 75 milhões de reais na companhia, em furtos de ferro, ferramentas, equipamentos e até uma bobina de 1,5 milhão de reais. Um terreno foi alugado na serra para armazenar o produto ilegal, mas o proprietário não sabia dos fins criminosos. Os produtos eram levados para um ferro velho em Vila Velha,
cujo dono foi preso por receptação. Policiais apreenderam 2 carros de luxo, R$10 mil em espécie e objetos furtados ou roubados avaliados em 500 mil. Mas o prejuízo é de 75 milhões, minha nossa, hein? Silvio Santos retorna ao programa Silvio Santos. Olha, a apresentadora Patrícia Bravanel publicou um vídeo mostrando a comemoração da plateia na volta de Silvio Santos às gravações do seu programa no SBT. Foi no dia 21 de setembro, quarta-feira. Ele estava há 3 meses sem comandar o programa Silvio Santos, que vinha sendo apresentado por Patrícia, né? A filha, se não me engano, número 4 do grande apresentador. Média climatológica em grande parte das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A primavera no hemisfério sul iniciou-se no dia 22, às 22h04, e terminará no dia 21 de dezembro, às 18h48. Climatologicamente, é um período de transição entre as estações seca e chuvosa no setor central do Brasil. Na região sudeste, de onde eu estou falando, eu falo do Espírito Santo, a previsão para os próximos 3 meses é de chuvas acima da média em grande parte do território. Ajuda federal de R$600 no mínimo. É o Auxílio Brasil, hein? Olha, a Caixa Econômica Federal já está pagando a parcela de setembro do Auxílio Brasil. E os primeiros a receberem foram os que possuem o número de inscrição social, o NIS, com final 1. Eles receberam no dia 17. Vamos ver agora, no dia 26, quem vai receber, porque no sábado e domingo não há pagamento, né? No dia 26 recebem quem tem o NIS final 6. Então, na segunda-feira. Na terça-feira, dia 27, NIS final 7. NIS final 8, dia 28, NIS final 9, dia 29. E quem tem o final 0 vai receber no último dia do mês, dia 30, que vai ser numa sexta-feira. Estou observando ali o calendário. Na sexta-feira, então, são os últimos que vão receber com NIS final 0. Doar sangue é preciso. Olha, eu passei nesta semana no Hemocentro de Colatina. Havia algumas pessoas doando sangue. Não era uma grande quantidade. Não sei se foi o horário que eu passei, mais ou menos por volta das 11 horas. Vamos lá. Autoridades sanitárias solicitam sempre o comparecimento dos doadores aos hemocentros, a fim de regularizar a situação dos bancos de sangue. A doação frequente é muito importante, pois os hospitais necessitam do sangue para cirurgias, principalmente. A falta de sangue prejudica o atendimento de pacientes. A unidade receptora de sangue de Colatina situa-se na rua Cassiano Castelo, em frente à entrada do Hospital Silvio Avidos, no centro. Telefone 0 operadora 27 3717 2800. Falar em telefone, tem mais um telefone útil aqui. Fale com a gente, telefone da Prefeitura de Colatina, da ouvidoria, 0 operadora 27 997 9780 5806. Neste domingo, 25 de setembro de 2022, às 13 horas, tem jogo pela Liga das Nações no futebol. Domingo, dia 25, às 13 horas, Eslováquia e Belarus. Às 15h45, Áustria e Croácia. No mesmo horário, Dinamarca e França. Tem mais jogos no mesmo horário. Holanda e Bélgica, País de Gales e Polônia, Ilhas Faroe e Turquia. São outros jogos no mesmo horário, 15h45. Neste domingo, às 18h15, jogam Criciúma e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. 18h15, hein? Domingo, às 20 horas, São Paulo e Avaí.
Agora vamos para segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Tem jogo da Liga das Nações, Inglaterra e Alemanha, às 15h45. E pelo Campeonato Brasileiro, às 20 horas, CSA e Tombense. Paulo Maciel. Lojas e residências enfeitadas em Colatina com as cores do Brasil. Olha aí, né? Nossas cores: verde, amarelo, azul, branco. Que bom. Olha, uma loja na rua Cassiano Castelo, no centro de Colatina, ostentou uma linda bandeira em homenagem ao Brasil, em homenagem ao mês da pátria, a independência do Brasil, neste mês de setembro. Outras também fazem o mesmo, como o Amigão Festas, por exemplo, na rua Arnaldo Vasconcelos Costa. Uma loja também em frente ao SESI, na Avenida Silvia Vidos, no bairro São Silvano. E muitos moradores também fazem isto, ostentando suas bandeiras nas suas varandas de residências, belos pavilhões nacionais, mostrando seu apoio, né, as questões envolvendo a família, a Deus, a pátria, a liberdade. Isso é importante, defender esses princípios, esses valores. Um abraço a todos vocês, especialmente aí na escadaria da rua Atílio, Senador Atílio, escadaria da rua Senador Atílio, tem uma bonita bandeira, eu passei por lá. Também na Travessa Jaldate Rachid, uma bela bandeira brasileira. Tem também na rua Humberto de Campos, no Salão São Lucas, por cima do salão, belas bandeiras, são várias. Um abraço a todos vocês que têm, né, suas bandeiras. Na rua de Walter Ribeiro Soares também, muitas bandeiras. E todos os imóveis que trazem suas bandeiras. O meu também tem, né, na rua Jaldate Rachid. Então, vamos fazer isso, mostrar a nossa boa convivência, nosso patriotismo, né, nossa luta pelos valores que norteiam as famílias, as pessoas de bem. Vamos falar agora sobre telefones para você saber de emprego. Aliás, é um telefone só que eu vou passar aqui, 3721-7102. É o telefone do Cine de Colatina, o Sistema Nacional de Emprego. Só que funciona no dia útil, tá bom? Não vá ligar fora do dia útil. Fora do dia útil você pode passar um e-mail. Então manda um e-mail, currículo.colatina@cine.es.gov.br. Aí você passa o e-mail, se você tem, né, o seu currículo, quer, né, se candidatar a algum emprego. E o telefone, não tem mais telefone? Deixa eu ver se tem. Não tem, só um telefone mesmo. É isso, 3721-7102. O endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro. O Cine intermedia a contratação dos desocupados com as empresas. Faz a ponte ali entre os desempregados e as empresas. Missas de domingo na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Às 7 horas, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão. Às 8 horas, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na Comunidade Católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. Também às 8, celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caser, na Comunidade Católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. 9 horas, celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, com o padre Valdeci na Catedral. Também às 9, celebração da palavra com o diácono Amauri, na Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Às 17 horas, haverá missa presidida pelo padre Valdeci, na Comunidade Católica São Lucas, bairro Noemi Vitale. Às 19 horas, a missa com o padre Valdeci será na Catedral. No mesmo horário, haverá celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na Comunidade Católica São Bento, bairro Residencial Nobre.
Na segunda-feira, 26 de setembro de 2022, às 19 horas, haverá missa na Catedral, presidida pelo Padre José Valdeci Romão. Mais informações, tenho aqui o telefone da paróquia, 2102-5010 ou 2102-5006. A secretaria paroquial funciona na entrada da catedral do lado direito. Às segundas-feiras abre das 13 às 18 horas. De terça a sexta, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12 horas, ok? Temos aqui a informação também sobre o Mosteiro das Irmãs Clarissas no bairro São Judas Tadeu. Missas diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e domingos às 8 horas. Telefone do Mosteiro 37210864. Telefone da Paróquia Santa Clara 99934-5155. Queda de preço, notícia boa! A Anatel determina repasse da redução do ICMS aos clientes de telefonia e internet. Devolução deve ser feita em até 15 dias, hein? Olha, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, determinou às prestadoras de serviços de telecomunicações o repasse imediato aos consumidores da redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. A medida visa ao cumprimento da lei complementar número 194, de 23 de junho de 2022, que estabeleceu um teto para o ICMS que incide sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos. A legislação não permite às unidades federativas cobrar taxas com percentual acima da alíquota estabelecida nas operações de caráter geral, que varia entre 17% e 18%. Olha aí, cai o ICMS com essa lei federal que foi encampada pelo governo Bolsonaro, aprovada no Congresso. As medidas para o repasse da redução ao consumidor deverão ser adotadas no prazo de até 15 dias a partir da publicação da decisão no Diário Oficial da União, com efeitos retroativos à data de publicação da lei complementar. A Anatel estabeleceu multa de até 50 milhões em caso de descumprimento. De acordo com a Anatel, a determinação não se aplica às prestadoras de serviços de telecomunicações abrangidas por regime tributário que não implica na redução de alíquota do ICMS, como o Simples. Amigos e amigas, agora atualidades, hein? São notícias que servem para qualquer época porque são atuais e enriquecem o nosso intelecto, a nossa mente, esclarecem, elucidam. Vou falar sobre vegetais frescos que não necessitam mais de prazo de validade no Brasil a partir deste ano de 2022. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade no Brasil. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 30% de alimentos são desperdiçados. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos em estabelecimentos comerciais continuam tendo que atender aos requisitos mínimos de qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, Odores estranhos, claro, e insetos vivos ou mortos. A informação é do Ministério da Agricultura.
Higiene e saúde. Você cuida de seu corpo? Você faz a sua higiene? Atenção, homens, hein? É necessário aparar as unhas dos pés, pelo menos de 2 em 2 meses. Assim como se aparam as unhas das mãos, é necessário também fazer o mesmo com as unhas dos pés, a fim de deixar os membros inferiores higienizados. Para fazer isso, recomenda-se um cortador de unhas resistente e de tamanho médio. O aparelho pequeno pode exigir muito esforço e às vezes quebra. Há também quem use tesoura, mas neste caso tem que ser bem amolada, hein? O cortador, no entanto, parece ser mais prático e eficiente. Veja como fazer o autosserviço escrevendo no campo de busca do YouTube: cortar unhas, aparar lâminas dos dedos, por repórter Paulo Maciel. Lá tem um vídeo mostrando como fazer. Intelectuais, filósofos e pensadores. Você conhece algum? Olha, eu vou falar de pensadores da história passada. Blaise Pascal, da França, viveu entre 1623 e 1662. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, Argélia, viveu entre 354 e 430. Immanuel Kant, da Alemanha, viveu entre 1724 e 1804. Jean-Jacques Rousseau, suíço, viveu na França, 1712 e 1778. Euclides, de Alexandria, viveu entre 360 a 295 a.C. Friedrich Nietzsche, da Alemanha, 1844 a 1900. René Descartes, França, 1596 a 1650. Platão, da Grécia, viveu entre 428, mais ou menos nessa época, antes de Cristo, a 347 antes de Cristo. Aristóteles, da Grécia, viveu entre 384 a 322, também antes de Cristo. Tem mais um aqui famoso, Sócrates, viveu entre 470 e 399 antes de Cristo. E agora eu falo para você outra coisa sobre desenho oriental. Você sabe o que é anime? Anime ou anime? A pronúncia pode ser anime ou anime. Para os ocidentais é o desenho animado da cultura japonesa. Para os japoneses é todo tipo de desenho animado. A principal característica são os olhos muito grandes e bem definidos. Senhor do tempo. Jesus age na hora certa, não se adianta e nem se atrasa, pois ele é o Senhor do tempo, ele é o Deus eterno. Se é eterno, para ele não tem ontem, não tem amanhã, no sentido de contagem de tempo, pois a eternidade é ausência de tempo. Quando ele diz que ainda não chegou a sua hora nas bodas de Caná, Jesus se refere à realidade humana, que tem ali uma quantidade de tempo, desde o nascimento até a morte, dentro da eternidade. Essa informação é do canal no YouTube do pastor Paulo Seabra. Para pensar agora, atenção, vamos pensar um pouquinho? Você não morrerá eternamente por causa do pecado que cometeu, mas por causa da graça de Deus que você recusou. Pense nisso. O editor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Messias, vamos falar sobre o Messias? Jesus Cristo entrou na história e na cruz do Calvário amarrou o homem valente do mundo, Satanás. Jesus dominou o maligno. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos tirou de debaixo da autoridade do império das trevas e nos levou para o reino do Filho de seu amor. Quando o Evangelho, palavra de Deus, é pregado com fidelidade, o coração
do ser humano é aberto. Vamos raciocinar mais um pouquinho? Vamos pensar mais um pouco? Para raciocinar, pense bem. Se Deus escolheu alguém, é porque vê algo nessa pessoa que ele pode usar. A pessoa pode ser um instrumento. Esse escolhido deve fazer a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, hein? Deus nunca escolhe errado. As pessoas é que erram em suas escolhas. Deus sabe do passado, do presente, do futuro. A vitória do ser humano nunca virá de sua própria capacidade, e sim de Deus. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ela poder. Aí você vai conhecer essa pessoa. Para o cristão refletir, o sacrifício de Cristo se renova misticamente a cada missa, hein? Você que é católico, atenção. Você que não é também, gosta da Igreja Católica. A ação do anticristo é negar a Eucaristia, negar a Santa Missa. Constatação: somos corpo e alma. O parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano é formado de corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A morte é quando o corpo se separa da alma. O espírito está junto com a alma. É esclarecimento do professor Felipe Aquino no seu canal do YouTube. Agora uma coisa, você concorda? Pais educam, professores ensinam. Hein? Você concorda? É um entendimento de algumas pessoas sobre o tema relacionado à escola. Pais educam, professores ensinam. E o Deus dinheiro? Você já ouviu falar que alguém tem o dinheiro como Deus? O dinheiro não poderá nos acompanhar após a morte. O máximo que ele poderá nos dar é um bom funeral. A nossa família é o maior patrimônio aqui na terra. Palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, hein? No seu canal do YouTube. Frases. Agora temos aqui algumas frases. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Pastor Silas Malafaia, numa pregação. Agricultura. A cidade não vive sem o campo, mas o campo pode viver sem a cidade. Destinos da alma. Destino primeiro, céu. Pode ter também destino segundo, purgatório. Ou o destino terceiro, que eu não desejo para ninguém, que é a danação eterna, mais conhecida como inferno. O corpo terá propriedades diferentes no inferno. Você sabe o que significa lícito? Significa conforme as regras. Você sabe o que significa válido? Quando ocorre, quando acontece. Para raciocinar, Deus criou o mundo para revelar a sua glória, segundo informa o professor Felipe Aquino em seu canal no YouTube. A criação revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. E não existe nada mais maravilhoso na face da terra do que o ser humano, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, é a glória de Deus, segundo o santo Irineu de Lyon. Só nós temos a liberdade, a vontade, a consciência, a imaginação, a memória, os sentimentos. Só nós podemos gozar das coisas maravilhosas que produzimos, como a casa para morar, o carro para se locomover, o avião para viagens mais rápidas. Pena que o homem, às vezes, longe de Deus, use tão mal a inteligência para coisas nefastas. Mas tudo que Deus fez é bom. Deus não autorizou ninguém a fazer coisas erradas, a pecar. Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Agora eu quero falar sobre a Santíssima Trindade.
Você sabe o que é a Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando, né, um único Deus. É difícil de explicar. Mas, assim como a água tem 3 estados e é uma só, a água pode ser vapor, pode ser gelo e pode ser líquida. E é uma só, é água. Assim a gente pode entender um pouquinho a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. E agora eu quero falar dados sobre o Brasil, nosso querido Brasil. O Censo 2022 teve como objetivo visitar os municípios brasileiros em sua totalidade. São cerca de 213 milhões de habitantes em mais de 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros. Olha, o Brasil tem 5.570 municípios. A pesquisa, às vezes a pessoa não tem noção da importância da pesquisa. A pesquisa serve para revelar, entre outras informações, as características dos domicílios, a identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade, autismo. Então são vários dados que o censo consegue recolher. Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a história da igreja. É também uma informação passada pelo professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube. Missão de evangelizar o mundo. Olha, a Igreja Católica possuiu já, olha só, no passado, possuiu 40 mil quilômetros quadrados de terras, fruto de doações, hein? Tudo foi tomado em guerra comandada por Vítor Emanuel II. Então, a igreja possuiu 40 mil quilômetros quadrados que foram tomados por Vítor Emanuel II, um rei. Somente a Condessa de Canossa doou várias cidades para a igreja, que foram tomadas em guerra. O Estado Pontifício foi fundado no ano de 732. O Papa Pio IX, que tinha um exército de 10 mil soldados, assinou a rendição para que não houvesse batalha e derramamento de sangue. Hoje, na atualidade, o Vaticano tem meio quilômetro quadrado, que consiste num pequeno estado dentro de Roma, a capital italiana. O Papa Pio XI assinou em 1929 o Tratado do Latrão com Benito Mussolini. Esse tratado foi para manter esse pequeno território sede da igreja. Não há espaço nem para um aeroporto. A igreja precisa desse pedacinho de terra para salvar o mundo, disse o pontífice na época. A igreja recebeu de Cristo a missão de evangelizar o mundo inteiro. Foi Cristo quem disse: ide pelo mundo e evangelizai. Uma determinação do próprio Messias. O Papa é considerado chefe de Estado e o Vaticano tem assento na ONU. No entanto, a igreja tem usufruto, mas não a propriedade, ou seja, não pode alienar ou vender os bens. Só pode usar de acordo com o tratado internacional. Um abraço para você. Shalom Adonai.
expressão hebraica que significa a paz de meu Senhor, a paz de Deus.